Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 7 e o versículo de número 10. De antemão, você que não é inscrito aqui no canal, corra, se inscreva, deixe sua curtida, seu comentário, assista o vídeo até o final. É muito importante que você se inscreva, porque assim você ajuda esse trabalho a crescer. E, se possível, compartilhe com mais pessoas, tá bom? O texto diz assim: Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor. E eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: Não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Amados irmãos e irmãs, até anotei algumas coisas aqui para a gente poder conversar sobre esse texto. Nós estamos praticamente desde o início do Tempo Comum vendo o livro de 1 Samuel. No último sábado nós adentramos no trecho de 2 Samuel. E eu quero trazer alguns apontamentos. Eu acho que muita gente quando lê esse texto, mal entende o que está acontecendo e o que é que ele pode nos iluminar. Mas vamos lá. Primeira coisa, é interessante você perceber que a leitura nos mostra quais são as etapas do cumprimento da promessa de Deus. Em que sentido? Se você for lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, você vai ver que Samuel, ele ungiu Davi pela primeira vez. E nós, inclusive, vimos isso na liturgia. Quando chega no 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, mais uma vez ele é ungido, e agora é ungido rei sobre Judá. Então, em primeiro lugar, Deus elege ele por meio de Samuel, ele é ungido pela primeira vez. É ungido a segunda vez para se tornar rei de Judá, mas nessa leitura de hoje ele recebe uma terceira unção. E agora é a unção pelo povo. Né? O povo agora reconhece ele. E é só nessa terceira unção que, de fato, a gente vê o cumprimento da promessa de Deus que ele seria rei daquele povo. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes a gente sente falta, no tempo de hoje, um tempo muito rápido, muito veloz, de uma palavra-chave que é a paciência. É preciso esperar o tempo certo para que as promessas de Deus elas possam acontecer. Foram necessárias 3 unções, uma demora, um bom tempo, até que aquilo que Deus prometeu a Davi pudesse de fato vir a acontecer. Eu já lanço essa pergunta para você. Você tem sido paciente? Ou você acha que, sei lá, quando Deus diz isso, vai ter que ser isso e agora e ponto final? A gente precisa aprender a ser paciente. Segunda coisa interessante do texto, para quem não sabe, desde o tempo de Josué, a cidade de Jerusalém, ela era dominada por um povo. Inclusive, é isso que a gente vê aqui no versículo 6. Que diz que Davi marcha até Jerusalém contra os jebuseus que habitavam lá. E os jebuseus vão dizer assim, vocês não podem entrar aqui. Se vocês tentarem, vocês vão ser colocados para fora por cegos e coxos, ou seja, vocês vão ser colocados para fora por pessoas impuras, porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de especialidade, essas pessoas eram vistas, infelizmente, como um povo marginalizado, um povo impuro no contexto religioso. Então, eles estão dizendo em outras palavras, você não pode entrar aqui, nós aqui dominamos aqui. E aí, o que acontece? Davi, na verdade, segundo o versículo 7, tomou a fortaleza de Sião. Fortaleza quer dizer que era a proteção de Sião. Sião era o nome da montanha a qual Jerusalém estava construída em cima. Ou seja, mesmo diante daquilo que o povo falou, Davi não teve medo. Segunda lição da leitura, não ter medo. Muitos e muitos jebuseus se levantam diante da gente e dizem, você não pode, você não vai conseguir, você não consegue, você não vai conseguir além, isso é coisa da sua cabeça. E aí vai criando toda uma historinha na nossa mentalidade
E tem hora que a gente começa a acreditar nos nãos que o povo vai dando, nas incredulidades do povo. E assim, mesmo que você seja uma pessoa muito firme diante do que você quer ou do que você acredita, às vezes as vozes lá de fora são tão fortes que tem hora que a gente começa a ficar um pouco balançado. Por esse motivo, a importância de ter uma intimidade com Deus. É Deus quem nos fortalece e nos leva a entender que nós somos de fato capazes, não são as pessoas. E aí a terceira lição que eu também quero trazer para a gente é o seguinte. Você percebeu que no início do vídeo eu falei que agora as promessas aconteceram, ponto final. Terceira unção de Davi, beleza. Só que acontece, ainda existem lutas. Ele ainda tem que guerrear com os jebuseus. Ele ainda tem que lutar para poder conquistar Jerusalém. E aí talvez a gente se pergunta assim, mas rapaz, a promessa de Deus aconteceu e ele ainda vai lutar? A verdade é que sim. Se você lembrar dos textos da primeira leitura de outros dias anteriores, Davi teve que lutar, quer queira quer não, contra Saul que tentou matá-lo. Davi teve que lutar contra os filisteus. Foram outras lutas, outros propósitos. Antes ele lutava meio que quase por sobrevivência. Agora ele luta para conquistar. As lutas mudam. Os objetivos agora vão ser outros. Mas as lutas elas não acabam. Quando nós somos cristãos de verdade, pode vir o que acontecer, gente. Pode vir o que vier. As lutas sempre vão existir. As cruzes para a gente poder carregar. As dificuldades elas vão permanecer na nossa vida. Agora, quando nós estamos em Deus, nós vemos em meio às lutas as promessas acontecerem. Em meio às lutas o medo vai-se embora, né? Então assim, eu acho que nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Se estamos em Deus, se nós estamos de fato na sua vontade, a gente vai vivenciar um pouco do que Davi colocou aqui. Eu espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até já!